Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Na última segunda, vimos instruções específicas de Pedro aos presbíteros sobre como eles deveriam pastorear o rebanho que havia entre eles. No versículo seguinte, Pedro escreveu: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. 1 Pedro 5, versículo 5. Jovens devem se submeter aos mais velhos. Essa expressão mais velhos é traduzida da palavra grega presbíteros, que foi exatamente a mesma palavra utilizada no trecho anterior para se referir aos presbíteros. Isso porque presbítero significa literalmente ancião, mais velho. Então, creio que a ordem aqui seja para os mais jovens, para a igreja se submeter, se humilhar aos seus líderes, aos presbíteros. Os presbíteros são supostamente homens de caráter, conforme a gente pode ver em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Homens honestos e sábios para guiarem a congregação. Homens que se importam com seus irmãos. Por isso, precisamos respeitar tais homens e aceitar o seu direcionamento. Hebreus 13, versículo 17 diz: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Isso não quer dizer, todavia, que os presbíteros devem dominar a congregação. Já vimos que não é esse o ponto no episódio anterior. E nem que os presbíteros estão isentos de repreensões. 1 Timóteo 5 vai mostrar que não é bem assim. Quando pensamos em jovens, sabemos que são conhecidos por querer impor as suas ideias e achá-las mais sábias do que as demais. Mas a sabedoria divina diz que os jovens devem se submeter aos seus guias espirituais. Mas não somente isso. Não só os jovens devem se humilhar diante dos presbíteros, mas o apóstolo vai além e diz que todos devem se tratar com humildade. Ele diz: outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Essa ideia de cingir-se de humildade é uma referência a lenços ou aventais brancos que eram utilizados para identificar os escravos antigamente. O ponto de Pedro aqui é que nós precisamos ser facilmente identificados como escravos, como servos uns dos outros. Aqueles que nos conhecem devem ver claramente em nós a nossa disposição de servir. Isso porque Deus luta contra os orgulhosos, mas luta a favor dos humildes. E por fim, Pedro, ainda falando sobre humildade, ele diz para nos humilharmos perante Deus. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhar-se perante a poderosa mão de Deus significa se submeter a ele em obediência. Pessoas que não vivem em obediência a Deus estão sendo arrogantes, estão substituindo a sabedoria divina pela sua própria sabedoria. Humilhar-se perante Deus também significa depositar as suas ansiedades, preocupações nas mãos de Deus, para que Ele cuide delas, enquanto nós nos preocupamos apenas em fazer a vontade do Senhor. Pessoas que tentam resolver seus problemas pelos seus próprios meios não estão sendo humildes, não estão se submetendo à palavra e sabedoria do Senhor. Diante de tudo isso, podemos afirmar com certeza que Deus quer que sejamos humildes. Deus exige de nós a humildade. Que possamos refletir nisso e trabalhar nossa humildade ao longo do dia. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.